Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith dos ditos do Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, fundador da comunidade muçulmana. Começaremos com Durud Sharif. Durud Sharif é uma saudação, invocar as bênçãos e saudações para o profeta. E depois iremos continuar com as tradições dele. Eu vou ler em árabe, depois irei traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste o Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo, tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. A aula passada nós aprendemos alguns ditos do Santo Profeta sobre etiquetas da conversa, sobre como nós devemos conversar, quais são os bons exemplos para seguir. E também em relação à poesia, né? Aprendemos também em relação a isso, se é permitido ou não, e qual é a forma correta, tudo sobre isso. Hoje, na aula de hoje, vamos continuar com aquele exemplo, vamos continuar com aquele conteúdo daquela matéria, avançando, vamos falar um pouquinho sobre como era a conduta do Santo Profeta quando ele conversava. E vamos incluir um pouquinho também se ele tinha humor na conversa ou não. Porque nós vemos que o humor traz a vida na conversa. Isso trai as pessoas também. Isso traz interesse na conversa. Isso é uma das coisas boas. Infelizmente, às vezes as pessoas acham que quanto maior a pessoa for, quanto mais poderoso, quanto mais religioso, alguma coisa assim, ele tem que ser mais sério. Ele tem que ser sério, sim. Mas isso não quer dizer que ele sempre tem que ser sério. Às vezes ele pode brincar, inclusive brincadeira ou humor na conversa, na natureza da pessoa, isso mostra que a pessoa é viva. A pessoa sabe conversar com humor com as pessoas. E hoje nós vamos ver esses exemplos do Santo Profeta. O primeiro dito em relação a isso é narrado pelo Hazrat Qatada, que relata que alguém perguntou a Hazrat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar era um dos companheiros que ficou mais tempo na companhia do Santo Profeta. Então alguém perguntou para esse companheiro se os companheiros do Santo Profeta riam ou riram alguma vez. Esse companheiro respondeu: sim, eles riam, enquanto a fé em seus corações era mais magnífica do que uma montanha. Uma coisa não impede outra. Ele explicou. Primeiro, respondeu à pergunta, só que depois adicionou algumas coisas para explicar que quando falamos de conversa
com humor, de rir nas conversas, isso não quer dizer que a pessoa é relaxada, a pessoa não é séria, a pessoa não tem fé no coração. Ele disse que eles riam sim, mas uma coisa não impede a outra. A fé era mais forte do que uma montanha nos seus corações. Era mais magnífica do que uma montanha. Mas ao mesmo tempo, nas conversas, eles riam também. Bilal bin Saad relata que os viu, outro companheiro relata que os viu praticando arco e flecha, que eles estavam fazendo um tipo de exercício físico, enquanto riam e brincavam uns com os outros. Eles estavam praticando arco e flecha, mas ao mesmo tempo eles estavam fazendo brincadeira também. Quando falamos dos companheiros do profeta, não são pessoas, eh, Deus me livre, monstros, não são pessoas sérias, não são pessoas que eh, não sabem nada da vida, não sabem divertir a vida. Eles tinham fé, e fé era a mais forte que existia, porque era do profeta e dos seus companheiros. Mas ao mesmo tempo tinha humor, tinha graça, tinha brincadeira nas suas conversas também. E na frente nós vamos ver alguns exemplos também da vida do santo profeta, como ele fazia brincadeiras também. Eu acho pessoalmente também muito importante para um líder religioso ou para um líder em geral que quer que é uma figura pública, que quer atrair a atenção das pessoas, que ele não pode simplesmente ser uma pessoa seca. Uma pessoa seca não atrai muita atenção. Tem que ter humor, tem que ter brincadeira também. Mas essa brincadeira não deve levar ou não deve fazer com que a pessoa fique descuidadoso com as suas obrigações ou com suas responsabilidades. As duas coisas podem andar juntos. E isso nós estamos aprendendo aqui. A pessoa ser sério e ter a brincadeira também. Veja só, mais uma vez o mesmo exemplo. Eles eram muito animados e alegres. No entanto, à noite ocupavam-se com a lembrança de Allah tão diligentemente como se fossem reclusos. Que eles, durante o dia, ou quando era entre eles, eles brincavam também. Eles eram alegres, eles eram animados, eles faziam brincadeiras também. Só que sempre estavam com temor de Deus, sempre estavam com fé mais firme e forte. E à noite ficava, né, fazendo orações, lembrando Deus Todo-Poderoso. Uma coisa não deve fazer com que a pessoa esqueça das suas responsabilidades. Hoje em dia, as pessoas dizem, é muito triste, podemos dizer, que quando você fala de religião, ou quando você fala de uma pessoa que é firme na sua fé, pessoas acham que ele é muito seco. Pessoas acham que ele não sabe brincar. Pessoas acham que ele não ri, ele não é alegre. Ele é uma pessoa séria, ele é uma pessoa triste. Mas o exemplo do profeta era completamente diferente. Noite inteira ficava na noite fazendo oração, chorando, fazendo lembrança de Deus. Passava a noite inteira na oração. Mas ao mesmo tempo, quando encontravam com o outro, faziam humor, brincadeira, eram alegres, eram animados. Hoje, se você, por exemplo, for chamado, convidado pela festa, ou para algum um evento, um show, e você disser que eu não pratico ou não participo nesses eventos ou shows, as pessoas acham você seca. Você não sabe divertir a vida. Aí levam a religião como fosse uma coisa muito extrema. Mas o gosto das brincadeiras também mudou, né? Hoje em dia as pessoas também
fazendo umas brincadeiras que podem machucar os outros, que podem machucar si mesmos, que podem levar longe das suas responsabilidades. As brincadeiras ou diversões podem fazer com que a pessoa fique irresponsável, de acordo com as suas responsabilidades. Então, é importante ter esse equilíbrio na vida. É importante fazer diversão. É importante ser alegre. É importante ser brincadeira, brincar, jogar. Mas não pode esquecer de Deus. Deus sempre deve estar no coração. São duas coisas ao mesmo tempo. Então, as pessoas que acham que o religioso que não pratica, não participa num show de DJ ou shows dos outros músicos, ele não sabe divertir, ele sabe divertir. Só que a diversão dele é de uma forma diferente, que é genuína e verdadeira. Porque ao mesmo tempo que ele faz as diversões, ele sabe os seus limites, ele dá os direitos e deveres de cada um. Então é importante nós trazermos esse equilíbrio na nossa vida, para que nós não ficamos sempre perdidos nos lazeres ou na diversão ou nas várias alegrias que na verdade ao fim do dia trazem muito angústia e muito decepção para nós, porque a gente em nome dessas alegrias a gente acaba esquecendo muitas nossas obrigações. Outro dito de santo profeta, narrado pelo Hazrat Jabir bin Samura. Samura relata que teve a sorte de se sentar, de ter a companhia de santo profeta mais de 100 vezes na companhia do santo profeta. Nessas reuniões, às vezes, os companheiros do santo profeta recitavam poesia. Eles liam a poesia entre eles e conversavam sobre os eventos dos dias não civilizados. Quando falam de não civilizados, são de ignorância, de pré-islâmico, né? Todos eles eram descrentes, né? Todos eles tinham aceitado o Islã, né? E tinha uma vida anterior também, pré-islâmica, que era chamada de ignorância, né? Não civilizados, podemos dizer. Então, eles lembravam das suas acontecimentos dos dias anteriores e brincavam um com o outro. E o santo profeta permanecia calado, continuava ouvindo a conversa e às vezes sorria e se juntava a eles em uma sua agradável conversa. Então, isso também mostra que o santo profeta tinha a sua postura, tinha sua obrigação, ele passava os ensinamentos para os seus companheiros, mas ele também sentava na companhia dos seus companheiros para fazer uma diversão, para distrair um pouquinho, né? Para fazer um pouquinho de brincadeira e para que possa voltar para as obrigações de uma forma mais forte e firme. As pessoas quando vão na academia, eles carregam muito peso, eles fazem muito exercício, mas esse exercício e carregar esse peso não é para eles perderem a força, mas na verdade é para que eles possam ganhar a força. Então, uma pessoa ignorante pode pensar que não sabe disso, ele pode pensar para que ele está estragando a sua força, está desperdiçando a força, por que está fazendo assim? Só que ele não sabe que vai ter resultado e ele vai ter mais força. Do mesmo jeito, essas brincadeiras podem e devem servir para que a pessoa pode refrescar, pode distrair um pouquinho e voltar de novo para a vida que são suas obrigações essenciais de uma forma mais produtiva, de uma forma mais forte e firme. E que ele pode ser mais produtivo. Porque quanto melhor
a saúde mental vai ser, quanto melhor ele vai ser mais produtivo. Então, é importante ter essas amizades também para fazer umas brincadeiras leves, para fazer para distrair um pouquinho, para ficar um pouquinho alegre, animar um pouquinho conversando com seus amigos, para que depois pode voltar de uma forma mais forte para as suas obrigações. Então, o santo profeta participava nas conversas dos seus companheiros, em que eles faziam brincadeira. O outro dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Jabir bin Samra, relata que santo profeta, depois de oferecer a oração Fajr, permaneceu sentado em seu tapete de oração até o nascer do sol. Ele fez a oração e ficou no tapete. Durante esse tempo, seus companheiros conversavam entre si e frequentemente riam dos acontecimentos dos dias não civilizados, dias pré-islâmicos, né? Dias de ignorância. O santo profeta ouvia suas conversas e sorria. Após o nascer do sol, ele se levantou do tapete de oração. Então, com o mesmo contexto, com o mesmo conteúdo que o dito anterior, nós vemos que como o santo profeta participava nas conversas dos seus companheiros e isso também para estimular os companheiros que eles podem e devem conversar entre eles, podem brincar, podem ser felizes porque ser religioso ou ser uma pessoa séria não quer dizer ser uma pessoa triste. A pessoa pode ser, como eu falei no início, pessoa séria e pessoa alegre. Ele pode ser pessoa alegre, ele pode ser uma pessoa animada, ele pode brincar com outras pessoas, pode ter humor, mas pode ser sério também. Porque quando é questão da sua religiosidade, quando vem a questão das suas obrigações, quando é questão dos seus deveres, ele tem que levar a sério. Mas isso não quer dizer que ele não pode brincar, ele não pode divertir, ele não pode ter diversão. Sim, ele pode ter diversão também. Ele pode ter exercício físico, ele pode brincar, pode competir com outros irmãos. Agora, como eu falei no início, iria mencionar aqui algumas brincadeiras das conversas em que Santo Profeta demonstrou humor. O primeiro dito, narrado pelo Hazrat Auf bin Malik, relata que por ocasião de batalha de Tabuk, era uma batalha em que Santo Profeta teve que viajar uma distância longa, um companheiro, Auf bin Malik, foi ver o Santo Profeta. E o santo profeta ele estava acomodado em uma tenda pequena do couro, né? Era uma tenda bem pequena. E aí ele cumprimentou. Ele disse que eu cumprimentei o santo profeta do fora, né? O tenda era bem pequena, por isso ele não entrou e cumprimentou de fora. Ele respondeu, o santo profeta respondeu às minhas saudações e me disse para entrar na tenda. Santo profeta disse que pode entrar na tenda, só que a tenda era muito pequena. Aí o companheiro disse, ele disse que eu disse, devo entrar inteiro? Quer dizer, que eu posso entrar inteiro na tenda? O santo profeta disse sim, entra tudo. Então entrei na tenda. Os companheiros, obviamente, isso mostra que Santo Profeta tinha dado essa liberdade, né, de fazer brincadeira. Ninguém faria uma brincadeira sem ter essa liberdade, né? Até porque esses eram os companheiros do Santo Profeta, eles eram próximos do Santo Profeta. Então, eles sabiam a natureza do Santo Profeta como ele era. Então, se Santo Profeta não gostasse de brincadeira, ele nunca faria isso, nunca teria feito. Mas essa brincadeira mostra que o santo profeta gostava do humor, né? Tem um outro dito do santo profeta também, em que santo profeta estava numa ocasião em que ele estava alimentando, comendo tâmaras. E ao seu lado era sentado Hazrat Ali. E santo profeta estava comendo as tâmaras e ele estava
deixando o caroço para o semente para na frente de Hazrat Ali. Quando Hazrat, o santo profeta, comeu as tâmaras, não tinha nenhum semente na frente do santo profeta, enquanto na frente de Hazrat Ali era dobro, né, do santo profeta e do Hazrat Ali. E o santo profeta disse que, brincando com Ali, né, que Ali hoje comeu muitas tâmaras, né, olhando para a montanha dos sementes do caroço que estava na frente, né, do Hazrat Ali. Hazrat Ali riu e ele disse, respondeu de volta que eu comi muitas tâmaras, só que o santo profeta comeu tâmaras junto com sementes, né, porque não tem nenhum semente na frente do santo profeta, o caroço, né. Então, os dois começaram a rir com isso. Então, isso também mostra que Santo Profeta fazia brincadeiras com os seus companheiros. O outro dito, para finalizar o dia de hoje, também mostra o humor nas conversas do Santo Profeta, narrado pelo Hazrat Anas. Relata que alguém veio até Santo Profeta e pediu ao Santo Profeta um animal para montar. Ele disse que eu queria montar um animal se o Santo Profeta pudesse me dar, né? O santo profeta disse que lhe daria um filho de camelo para montar, né? Ele disse: O que eu farei com um filhote de camelo? Ele disse que eu queria montar no camelo. Como é que eu vou montar no filhote de um camelo, né? Ele achou que o santo profeta vai dar um camelo, um filho pequeno para montar, né? Ele disse que não vai conseguir montar. Só que o santo profeta disse: O camelo maturo não é o filho de camelo. Tipo, o camelo também é um filho de camelo. Então, aqui também mostra que ele fazia essas brincadeiras leves para os seus companheiros, para agradar o momento, para trazer humor nas conversas, para animar um pouquinho os companheiros também, né? Porque muitas dessas vezes, muitos desses momentos, eles estavam na guerra, eles estavam sendo atacados pelos descrentes, e muitos outros momentos sérios e duras, né? E nesses momentos, e umas brincadeiras pequenas como essas fazia muita diferença para os companheiros que ficavam esperando que Santo Profeta desse um sorriso. E para eles era uma coisa muito grande assim, brincar com o Santo Profeta, ter esse tipo de brincadeira, né? Então, com essa prática do Santo Profeta, de ter humor nas conversas, deixou para nós essa lição que nós, mesmo que sejamos religiosos, mesmo que sejamos muito duros nos ensinamentos da religião, sejamos muito sérios nas nossas obrigações, mas isso não impede que nós sejamos felizes ou nós sejamos alegres. Nós devemos ser alegres, felizes e ao nosso volta deve sempre ter um ambiente mais agradável, um ambiente tranquilo e não um ambiente muito tenso. Essa é a lição que nós aprendemos com esses ditos de Santo Profeta. Vamos continuar com esses ditos do Santo Profeta em relação a esse título, em relação a esse tópico, na próxima aula. Eh, por enquanto, ficamos até aqui. Fica com Deus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muito obrigado.